Fala, gente, tudo certo? Bearish Market aqui para vocês com mais um vídeo aí no canal. Hoje ainda estamos para a nossa aula 7, né? Com um tema muito famigerado. Por que então, afinal, o mercado sobe e desce, né? Nessa famosa fotinho aí dos touros contra os ursos, tá? Para tu poder chegar aqui, até aqui e entender melhor o que a gente está conversando, é importante que tu tenha um cadastro na tua corretora, que tu saiba como comprar ações, basicamente ter assistido aos aulas anteriores, porque aqui a gente vai entrar um pouquinho nos conceitos, na fundamentação do porquê que a gente toma certas decisões no mercado no dia a dia, tá? Então entrando um pouquinho mais na teoria que é necessária para tu poder embasar as tuas decisões. Tá? Não adianta só querer ver operacional se tu não sabe o que está por trás dos cálculos, tá, gente? Então vamos lá. Explicando essa fotinho aí então, né? Por que sempre é falado de bullish market e bearish market, né? O bullish seria o mercado dos touros e o mercado dos ursos seria o bearish, tá? Porque o touro, ele ataca de baixo para cima, né? Tu tem aquele movimento do touro quando ele baixa a cabeça assim, dá aquela chifrada lá para cima. Então por isso que a gente fala que é um mercado para touros, porque está indo de baixo para cima. Do mesmo jeito, o urso, ele fica de pé em cima das suas duas patas traseiras e desce com as garras em cima do seu alvo. Então ele está indo de cima para baixo, tá? Por isso então que a gente tem essa analogia do touro então sendo o mercado subindo e do urso sendo o mercado descendo. Essa que é a simbologia aí por trás então dessas figuras icônicas que inclusive estão lá em Wall Street, né? O tourinho lá indicando o mercado de alta sempre, né? Que é o que todo mundo mais quer. Apesar de que, como é o lema do nosso canal, o investidor inteligente também faz dinheiro com o mercado em queda, tá? Então assim, gente, variações do mercado, né? Por que tem esse sobe e desce? Gente, isso eu já comentei lá nas minhas aulas mais básicas, tá? Quem faz o preço das ações são as pessoas. É as pessoas que atribuem o valor que elas acham que uma coisa vale. Como que elas fazem isso, gente? Uma determinada ação, ela já é lançada em seu IPO, o IPO é a data que a ação fica disponível para o público comprar, já conforme a lei da oferta e da procura. Quanto mais gente tiver interessada nessa ação, mais ofertas, mais lances vão ter e mais alto a ação já dispara com o seu custo no início, já no seu lançamento, tá? Então, se cada potencial comprador aceita pagar mais do que o anterior por um determinado papel, o preço sobe, é oferta e procura. Tem mais gente querendo comprar. Eu paguei 12, 12,50, tu paga, eu pago. 13, tu paga, eu pago. 14, tu paga, eu pago. É leilão, gente. Tá? Então, enquanto tiver alguém aceitando pagar mais do que o anterior por aquele determinado papel, o preço vai continuar subindo. É basicamente assim que funciona. Porque o que acontece? Do outro lado da moeda, alguém está vendendo. E quem está vendendo sente que, opa, os caras estão comprando a 13. Será que comprou a 13,50? Compram. Será que comprou a 14? Compram. E por aí vai indo, tá, gente? Do mesmo jeito que se cada potencial vendedor aceita vender um papel por menos do que o anterior, o preço desce. Então daqui a pouco, quando tu tem uma notícia pejorativa de uma determinada empresa, o cara tá lá, cara, eu tenho que me livrar desse papel, vou vender por 12. Vendi. O outro, venderam por 12, mas acho que a coisa vai ficar ruim, eu vendo por 11,50. Vendi. Eita, os caras estão vendendo por 11,50, vou vender a 11 para me livrar. Vendi. E aí, quem está comprando do outro lado está aproveitando para comprar por cada vez menos, né? Porque o comprador vai querer pagar sempre o mínimo possível. Então ele vai pegar a oferta mais baixa e vai comprar. Então o cara lá de 11 foi comprado, tenta 10,50. O cara que quer comprar vai pegar. O outro vai para 10, o outro vai para 9,50. E por aí vai, gente. Então essa é a lei da oferta e procura que controla o mercado acionário. Os preços sobem e descem porque as pessoas estão aceitando comprar por mais ou vender por menos, tá? É isso e simplesmente isso. Quais os motivos, então, gente, que levam as pessoas a querer comprar por mais ou vender por menos, né? Uma notícia relevante da empresa, do setor, do Brasil, dos Estados Unidos, da China. Então, notícias que englobem não só a empresa que tu tá querendo comprar, mas todo o cenário mundial, muitas vezes. Por exemplo, nossa querida Petrobras aí, né? Sai uma notícia aí que a Petrobras encontra uma refinaria nova com potenciais milionários. O preço vai subir.
o mercado do petróleo está superaquecido com alta nos hemisférios árabes, sei lá, o preço vai subir. Petróleo americano, barril dispara, o preço vai subir. China aumenta o volume de importação de petróleo, o preço vai subir. Mesma coisa se forem notícias pejorativas, o preço desce, tá, gente? Então, qualquer notícia que impacte no desempenho da empresa ou do setor onde ela atua vai movimentar o preço, por isso que tem que estar atento. Então, por exemplo, aqui, essa notícia que saiu uns tempos atrás ali. Fusão entre Localizas e Unidas criará a empresa 4 vezes maior do que a Movida, diz Ágora. O que isso significa para os acionistas de Localiza e Unidas? É um boom, gente. No dia em que essa notícia saiu, eu estava observando o mercado porque eu tenho Localiza na minha carteira. E simplesmente as ações deram um salto de 48 para 61 reais no dia. Unidas eu não tinha. Tá? Eu tenho Localizas. Unida não tinha. Mas Unidas, que é a LCAN, antiga Locamérica, também saltou de 19 para 25 nesse dia. Ou seja, uma simples notícia, né, da fusão dessas duas empresas, nem é nada assim de que Localiza e Unidas encontram mina de ouro embaixo de suas lojas. É uma notícia de fusão. Óbvio que uma fusão tem todo por trás um aumento do share do mercado, né, um potencial de crescimento muito grande. Então, com isso, olha o boom de crescimento que deu. Do mesmo jeito, a Movida também teve um pequeno crescimento, porque foi junto na onda das locadoras de veículos. Tá? Óbvio que não tão grande quanto as outras, mas teve, que eu também estou posicionado em Movida, então ouvi. Agora, gente, olha uma notícia como essa. Preço do petróleo colapsa nos Estados Unidos e fecha em nível negativo pela primeira vez na história. O que vocês acham que isso significa para a nossa Petrobras? Não é nenhuma notícia aqui da Petrobras. A Petrobras estava estável no dia que saiu essa notícia. Mas lá fora, o petróleo está ruim. E não é ruim em qualquer lugar, é na principal economia do mundo. Então assim, gente, uma notícia dessas impacta todo o cenário do petróleo. Uma empresa que atua no mercado do petróleo vai ser impactada. E Petrobras baixou de 22, 23 reais para 19. Perdeu a marca dos 20 pela primeira vez em muitos meses. Eu sei porque eu também estou posicionado em Petrobras, então eu também estava acompanhando. Por isso que vocês têm que ter o follow-up das notícias. Eu sabia que ia acontecer algo assim, mas eu quis continuar posicionado porque Petrobras para mim é longo prazo. Tá? Então isso a gente já comentou em outros vídeos e vai comentar melhor em outras aulas. Para o investidor de longo prazo, essas correções por causa de notícias não são tão relevantes. Para o holder, para o trader de ações, o cara tinha que ter pulado fora logo antes disso aqui acontecer. Então quando estava lá na casa dos 23, o cara já tinha que ter visto isso aqui se armando e pulado fora. Aí baixou para 19, 18, daqui a pouco está em 17, o trader vai lá e vai comprar de novo. Depois ela vai subir, vai passar para os 25, 30 como é a projeção, o holder não fez nada com ela, vai ter valorizado e o trader vai ter comprado e vendido 2, 3 vezes no meio do caminho para ganhar aí a sua margem, né? Então são abordagens diferentes que a gente já comentou nas aulas passadas e vai comentar mais nas próximas, tá? Gente, então vejam aqui, por exemplo, analisando o gráfico do MetaTrader, né, que vocês sempre me pedem. Temos aqui gráfico diário de Vale, por exemplo, né? Observem que nesse dia aqui, olha a movimentação. Em basicamente aí uns 5 dias, uma semana. Vale despencou nessa região ali lá no mês de junho, tá? Então algo aconteceu ali de relevante, possivelmente aquelas notícias sobre perda da exploração de minério, que fez o valor baixar. As pessoas começaram a querer se livrar de Vale. Opa, essa notícia aqui me incomoda, então eu já, de repente a pessoa já ganhou seu dinheirinho com Vale, vou vender minhas cotas. Ou, opa, acabei de comprar, mas fiquei preocupado, vou vender minhas cotas. E as pessoas vão vendendo, até que chega o ponto em que não. Por isso aqui eu não vendo minha Vale. Tá, então vejam que as pessoas ali foram até a casa dos 52 por aí. Ninguém quis vender por menos, ninguém quis vender, por exemplo, a 47 nesse momento. Eu, tipo, não, menos do que isso eu não vendo minha ação de Vale. Então aí foi o basta. E aí começou a engrenar de novo e vejam que ali mais adiante ela teve basicamente daquele mesmo ponto onde foi o teto de antes, foi o piso de agora. E ela num dia só jogou lá para cima. Então, possivelmente porque saiu uma notícia aí relevante para a empresa ou para o cenário do setor no mundo. Tá?
tá, gente? Então, tudo isso são pontos que quem trabalha com ações precisa estar atento. Isso tu consegue ver nitidamente nos gráficos, como eu estou mostrando aqui para vocês. Gente, existem alguns conceitos básicos, tá, para tu poder avaliar também se uma empresa vai subir ou vai descer, com base nos resultados que ela libera. Tá? Então, com isso, tu pode ver, indo mais além desse nosso conceito, né, do por que as pessoas aceitam pagar mais caro por um papel ou vender por menos, né? A razão PL é um desses conceitos, tá? O que é o PL, gente? É a relação entre o preço atual de uma ação e o lucro por ação acumulado, tá? Ela indica então o quanto os investidores estão dispostos a pagar pelo lucro daquela empresa. Basicamente é um termômetro, gente. Quanto mais alto for esse valor, quer dizer que as pessoas têm a tendência de querer pagar mais caro pelo lucro que essa empresa gera, tá? Isso é P sobre L, preço sobre lucro. Então, o preço da ação vocês têm ali pelo home broker da corretora e o lucro dela vocês pegam nos resultados aí, lucro líquido final, e vocês dividem pelo número de ações que ela tem disponível no mercado. Aí tu consegue ter esse L aí e tu divide então pelo preço da ação. Tá? Basicamente o que eu deixei escrito aí para vocês, lucro calculado ao dividir o lucro líquido da empresa pela quantidade de ações em circulação. Então tudo isso vocês encontram essas informações, normalmente o P sobre L é divulgado já pronto, mas se não tiver é dessa forma que tu chega nesse resultado, tá? Um PL alto, gente, o que ele significa, tá? Quanto mais elevado ele for, maior é a disposição do mercado em pagar pelos lucros da empresa, tá? Entendam isso como um indicador, gente. Quanto mais alto o PL, mais quer dizer que as pessoas estão inclinadas a pagar pelo lucro que essa empresa gera. Então, essa empresa aqui me gerando um lucro de X, eu aceito pagar R$10 para ela, R$12 para ela, R$13 para ela, R$15 para ela. Isso é o P sobre L. Tá? Significa então que o mercado tem expectativas altas para a empresa, pressionando o preço para cima. Então, quando os investidores estão todos empolgados com a chance dessa empresa dar lucro, o P sobre L vai cada vez mais alto, tá? Cuidado, gente, com empresas cujo P sobre L sobe muito mais do que o aumento da empresa em si. Ou seja, se tu pegar uma empresa que proporcionalmente dobrou o seu P sobre L, mas ela não cresceu 100%, ela cresceu 15%. Cuidado, gente, isso é a famosa bolha, porque é um crescimento não sustentável. As pessoas estão achando que essa empresa ela é muito melhor do que o que ela realmente é. O que normalmente acontece nesses casos? O pessoal vai supervalorizando a empresa, ela está crescendo, está tendo um crescimentozinho ali de 10, 15% que seja. Só que as pessoas estão atribuindo valor a esse crescimento 100%, 200% a mais mês a mês. O que acontece? Às vezes vem um resultado trimestral que não foi legal e o preço despenca lá embaixo. Porque como as pessoas não têm histórico desse papel, simplesmente se precipitaram muito, caracterizando muito valor para uma coisa que às vezes é um pouco impensada, qualquer pênaltizinho que tiver, o pessoal perde a confiança, porque não é uma empresa com histórico. Então, por exemplo, é diferente de uma Vale que está aí no mercado há décadas. Tá? Tu pega uma empresa às vezes nova, emergente, que é um boom, e de repente ela não vale mais nada. Isso aconteceu muito no setor de tecnologia dos Estados Unidos lá nos anos 2000. As primeiras empresas de internet, de repente, valiam 800% a mais. E do nada, dava algum problema lá, elas não se sustentavam e puf, acabou. A ação passou de valer $127 para 5 centavos de dólar. Porque simplesmente o pessoal viu o valor dela se desmistificar. Aquilo ali não vale o preço que foi atribuído. Acabou? Então cuidado com isso, gente. PL baixo, o que significa? Que o mercado não está tão confiante em relação àquele papel. Então estão atribuindo um índice baixo para o lucro que essa empresa gera. Também pode indicar que é uma ação de boa oportunidade que o mercado ainda não enxergou. Muitas empresas começam singelas ali, tendo até um bom crescimento, só que ainda não caiu nos olhos do povo. Então tem um PL baixinho ali, mas que tem muito potencial e quando a galera descobrir, vai estourar. Então é sempre bom estar de olho, tá, gente? O Benjamin Graham, gente, que é o cara que escreveu aí o Investidor Inteligente, por sinal, ó,
Tá aqui. Recomendo, gente, tá? Não é a leitura mais fácil de todas, tá? Inclusive, se é o teu primeiro livro de ações, talvez não seja o melhor, porque ele começa bem maçante, bem forçado, assim. Inclusive, se tu não gosta muito de ler, vai criando hábito, talvez, com outros livros, mas isso aqui é uma leitura que tu tem que colocar na tua lista, tá? De repente, como segundo, terceiro livro de ações, para tu já ter a mente um pouco mais aberta, mas tu precisa ler isso aqui. Te abre muita mente. O que ele comenta então pra gente? Que uma empresa estável no mercado tem a sua razão PL entre 11 e 15. Então uma empresa de décadas de estabilidade, 50 anos no mercado, 60 anos no mercado. Essa é a razão P sobre L que ela vai ter nessa faixa. Tá? Então menos do que isso não investe, mais do que isso, cuidado, pode ser bolha momentânea, tu pode estar comprando caro demais e aí vai tomar um baque. Outra coisa muito importante que ele fala é jamais comprar uma empresa emergente com um PL acima de 25 ou 30, tá? Dentro dessa faixa aí. Principalmente se for uma empresa recente com pouquíssimo histórico. Então isso é o que eu acabei de comentar com vocês lá do mercado americano dos anos 2000 no setor de tecnologia, gente. Quando o pessoal começa a atribuir muito valor para o lucro de uma empresa que não tem histórico, cara, tu vai subindo o preço, o negócio começa em 10, quando tu vê tá em 200, gente, tu pode comprar por 200 e no dia seguinte tá 5 pila. Então cuidado para tu não comprar as coisas caras demais lá no pico da montanha e de repente dar aquele baque, porque o crescimento que teve da razão PL não era sustentável pelo real crescimento da empresa, tá? Famosa bolha, então, como eu já comentei com vocês. Dica final aqui então, gente, tá? P sobre L é um indicador importante? É, mas é só um deles, tá? A gente vai ver mais nas próximas aulas. Olha também o histórico de pagamento de dividendos dessa empresa. Se é uma empresa que paga dividendos nos últimos 10 anos ininterruptamente, já é um outro fator que faz as pessoas olharem para aquela empresa e aceitar pagar mais por ela toda vez. Porque ela é uma empresa que nunca deixou o seu investidor na mão e se ela está com o crescimento da sua razão PL, aliado com o pagamento de dividendos constantes, vai estar sempre o pessoal aceitando pagar mais por ela, tá? Não compre caro e não venda barato. Então é justamente esse ponto que a gente acabou de comentar. Cuidado quando o P sobre L está muito alto e o valor já está lá em cima, o bonde já foi, tu já perdeu essa. Tá? Não compra lá em cima, porque se der qualquer correção, daqui a pouco sai um escândalozinho que algum diretor está envolvido em alguma corrupção. Cara, se foi. O valor que estava em 200 cai lá para 50 e nunca mais chega em 200 de novo. Porque uma empresa que surgiu do nada e começou a criar seu nome e explodiu, ela não tem força nas pernas para segurar um escândalo. Tá? Não é uma Petrobras da vida que está aí desde sempre para conseguir se recompor desse tipo de coisa. E do mesmo jeito, cuidado para não vender barato demais. Às vezes tu tá com uma ação que teve só uma correção por causa de um resultado trimestral ruim, mas que é uma empresa de décadas então de solidez no mercado que vai se recuperar. Então às vezes tu pega uma empresa que está lá estabilizada há 50, há 10 anos, aí sempre nessa margem. Aí um belo dia ela cai para 40 por causa que deu um resultado ruim. Aí tu vai lá e vende por 40. Aí no próximo trimestre ela performa bem e vai para 55 e aí tu vendeu por 40 lá atrás. Sabe? Então sempre tem que analisar esses pontos, tá, gente? O valor que as pessoas atribuem a alguma coisa pode não ser o real valor desta coisa, tá? Tanto para mais quanto para menos, gente. Então, os papéis, as ações, é o quanto as pessoas estão atribuindo que aquele pedacinho daquela empresa vale. Então, o ser humano ele é muito ruim em atribuir o valor para as coisas, tá, gente? Então, por isso que tem que ter muito cuidado. Tem que ver se esse valor que o mercado, que as pessoas estão atribuindo para aquele papel, realmente é condizente com o que está acontecendo com a empresa. Tá? Então, se tu tem um crescimento do valor do papel, aliado com o pagamento de dividendos, aliado com a crescente razão do PL, aliado com o crescimento proporcional da empresa, tem tudo para dar certo. Sabendo que todo mundo tem resultados ruins às vezes, todo mundo dá prejuízo às vezes, todo o setor pode ser impactado por notícias externas, tá aí o Covid que derrubou todo o mercado acionário. Então, tu precisa avaliar esses indicadores para poder estar sempre tomando as tuas decisões, tá?
Gente, tira suas próprias conclusões, tá? Não vai só na onda do quanto os outros estão atribuindo de valor para aquele papel. Pega, para e analisa. Bom, a ação aqui de Localiza agora está valendo R$58. Eu acho que ela vale 58. Bom, ela estava valendo tanto antes da fusão, agora fundiu, agora valorizou esse tanto a mais. Bom, o quanto que a Unidas agregou? Compensa esse a mais aqui que subiu, esses 15, 20% a mais? Opa, acho que compensa. Então beleza. Opa, acho que não compensa, então é bem possível que caia. Tá? Que deu um boom só por causa da notícia e corrija. Então é isso que vocês têm que analisar enquanto vem esses indicadores, tá? Nas próximas aulas, gente, nós vamos falar então sobre montagem de carteira de ações, as ações que eu tenho na minha carteira, eu já comentei de algumas para vocês nesse vídeo, e os IPOs, como que eles funcionam, né? Porque muita gente tem dúvidas sobre isso, como entrar no IPO, etc. A gente vai estar comentando sobre isso também, tá? Gente, mensagenzinha do dia para vocês. Previsões normalmente nos dizem mais sobre quem fez a previsão do que da previsão em si, tá? Frasezinha do Warren Buffett aí, um dos principais investidores do mundo, né? De novo, aprenda a tirar suas próprias conclusões, tá, gente? Deixa dúvidas que possam ter ficado embaixo dos comentários, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, deixa o teu gostei, segue a gente nas redes sociais, tudo isso é de graça e ajuda a gente pra caramba a crescer aqui com o canal, tá, gente? Brigadão, até a próxima e um abraço!